Muito bem. Tá, então, nossa aula de hoje, aula síncrona de Física 3, tá? Hoje, pessoal, o Vinícius de Moraes, que é um grande poeta brasileiro, né? Muito lembrado pelos sambas, pelos sonetos de amor, mas o Vinícius também tem poemas também, né, de forte crítica social, tá? Hoje o Vinícius de Moraes estaria fazendo 108 anos, então estou fazendo uma homenagem aqui para ele nessa nossa aula, uma homenagem singela. Foi um grande poeta e tem um poema dele chamado Os Homens da Terra, né, em que uns versos dizem o seguinte: Senhores barões da terra, preparai vossa mortalha, porque desfrutais da terra, e a terra é de quem trabalha, né? Então isso aí é até uma solidariedade também aos trabalhadores camponeses, pobres de Rondônia, que hoje estão sofrendo aí um cerco das forças de repressão do Estado, né? Tanto a Polícia Militar de Rondônia quanto a Força Nacional do governo federal. Então, estou falando aqui, fica aqui esses versos, né, de que a terra deve ser dada a quem nela vive e trabalha, né, e não para latifundiários e especuladores. Estou falando um pouquinho desse caso de Rondônia, porque muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo lá. Mas hoje existem 600 famílias, mais de 2.000 pessoas, que estão sofrendo um cerco das forças de repressão do Estado, e eu acho que a gente tem que ter essa solidariedade, né? Quem coloca a comida na nossa mesa são os camponeses pobres, os pequenos camponeses, né? A gente não come soja, a gente não come cana, o que a gente come é arroz e feijão. E quem produz arroz e feijão no Brasil são os camponeses pobres, os pequenos camponeses, que sofrem aí todo tipo de repressão do latifúndio, né? Que hoje eles falam que chama agronegócio. Mas fica aqui, então, essa singela homenagem ao Vinícius de Moraes e essa solidariedade aos camponeses, né? Principalmente os camponeses em luta no estado de Rondônia. Muito bem. Vocês vão aqui registrar aqui a presença de vocês, tá bom? Tá? Eu vou colocar aqui para vocês lá, eu vou aproveitar e vou lá, porque parece que tem gente querendo chegar aqui na nossa aula. Deixa eu colocar aqui no chat, aqui, ó. Tem o nosso prezado colega. Muito bem, aqui, ó. Para vocês lançarem a presença lá no nosso AVA-IF, tá bom? Beleza? Tranquilo? Deixa eu só encostar uma porta aqui. Opa, voltei aqui, a minha cadela estava latindo ali, só para não ter esse som aí. Tá? Aqui, ó, então o pessoal já chegou aí, vamos continuar, tá? Então, para registrar a presença, né? Tá aí, tá? Vou colocar aqui de novo. Vão lá no AVA-IF, registrem a presença de vocês, tá? E vamos continuar, então, a nossa aula, tá? Bom, nessa aula de hoje, nós vamos falar, então, de associação de resistores, pessoal, tá bom? Bom, aqui nesse primeiro exercício, né, ele está pedindo para a gente poder falar sobre como que estão associadas essas lâmpadas, né? Aqui é interessante, né, gente, que essas lâmpadas aqui são lâmpadas incandescentes, a representação dela, né? Essas lâmpadas incandescentes, elas são feitas por quê, né? Vocês não tiveram muito contato com isso não, mas existe um filamento, né, de tungstênio, tá? Essas lâmpadas aqui, então, elas são lâmpadas, né, em que a corrente elétrica, né, ela fica dentro de um bulbo, né, onde tem um gás inerte, né, um gás nobre inerte, tá certo? E aí o que acontece aqui? Você tem aqui a passagem da corrente elétrica por meio, através desse filamento, E quando a corrente elétrica passa por esse filamento, existe a transformação da energia elétrica em energia térmica e luminosa. Então, essas lâmpadas aqui, elas, o que acontece com elas? Elas produzem mais calor do que luz, tá? Né? Essa semana agora eu tive que trocar uma lâmpada, eu tenho aqui mais ou menos umas 5 lâmpadas incandescentes guardadas aqui na minha casa, e aí eu coloquei num dos cômodos da minha casa uma lâmpada incandescente, eu vou mudar para uma de LED, provavelmente, mas a lâmpada de LED estragou, né? Tem uma coisa interessante em relação à lâmpada incandescente, que é o seguinte: as lâmpadas incandescentes, quando você deixa elas, você liga ela esporadicamente, né, muitas vezes ela tem uma duração muito maior. Eu tenho lâmpadas aqui na minha casa que tem quase 13 anos que eu moro na minha casa e até hoje elas não queimaram, que são lâmpadas aqui de uma varanda externa que eu tenho. Entenderam? Agora, a lâmpada de LED, esse negócio de acender e apagar, muitas vezes ela vai
e estraga mais facilmente. E tem a questão da qualidade também. Mas em termos, pessoal, de consumo de energia, né, por exemplo, uma lâmpada aí de 100 watts, ela tem o quê? Né? 100 watts, uma lâmpada incandescente de 100 watts, né? A potência de uma lâmpada de LED, né, para essa mesma potência, ela vai girar em torno aí de 15 watts, mais ou menos, entendeu? Que é a tecnologia atual, né? A 15 watts. Então você tem uma economia brutal de energia, né? Muito grande de energia. Mas o fato é esse, tá? Então, só para falar um pouquinho sobre as lâmpadas incandescentes, que inclusive a gente quase não encontra mais, né? É raro encontrar, né? A gente não encontra mais lâmpada incandescente no mercado. Hoje em dia as lâmpadas são lâmpadas de LED. Mas o fato é o seguinte, né? As lâmpadas incandescentes são resistores, né? Porque esse filamento de tungstênio ele é um condutor, né? Eu tenho duas formas de associar resistores. Eles podem ser associados em série, tá bom? Em série, tá? Aí vocês vão ver lá na aula, tá? Que eu vou postar, tá? Na videoaula. Em série, tá? O que é uma ligação em série de resistores? É uma ligação em que os resistores são ligados o quê? Em sequência. E aí o que vai acontecer na ligação em série? Né? Vamos considerar aqui, ó, essa pilha aqui, que é um gerador de energia, né? O polo positivo, o polo negativo, né, da pilha, tá? E aí o que acontece aqui? Você tem o quê? Que o caminho que a corrente elétrica vai percorrer, aí eu estou colocando o caminho convencional, ele é o quê? Essa corrente elétrica que passa pela lâmpada B é a mesma corrente que passa pela lâmpada A, ou seja, não há divisão de corrente. Então isso aqui caracteriza o quê? Uma ligação em série, tá? Quando não há divisão da corrente. A corrente que passa por um resistor é igual a corrente que passa pelo outro. Uma característica dessa ligação em série qual que é? É que a corrente que passa pelo condutor, né, pelo resistor A, é igual a corrente que passa pelo resistor B. E aí o que acontece? A tensão aqui total, tá, da pilha, que seria essa diferença de potencial da pilha, né? Ela é igual a quanto? É igual a diferença de potencial no resistor A, na lâmpada A, mais a diferença de potencial na lâmpada B. Tá? Então, essa daqui é a característica em termos de corrente e tensão para uma ligação de resistores em série. Tá? Então, para uma ligação de resistores em série, não há divisão da corrente elétrica. A corrente elétrica que passa por um resistor é igual à corrente que passa pelo outro. A corrente, então, é a mesma, mas a diferença de potencial total fornecida à associação é a soma dos potenciais, da diferença de potencial elétrico, da voltagem e da tensão em cada um dos resistores. Então, essa daqui seria uma associação em série. Essa daqui já representa uma associação em paralelo, tá? Então, aqui eu vou fazer um desenho desse cara aqui, ó, de uma outra forma. Imagina que aqui está, ó, aqui está a fonte, né? Seria a pilha. Aqui eu teria, aqui então, ó, a lâmpada C. E aqui eu tenho a lâmpada D. Tá? O que acontece aqui? Né? Como é que eu identifico? Né? E nós vamos fazer uns exercícios também em que essa configuração do circuito não vai estar tão clara. Mas vamos pegar aqui, ó, né? Aqui eu tenho um polo positivo, aqui eu tenho um polo negativo da pilha, né? E aí vamos lá, ó. Se eu pegar aqui então, olha só, a corrente elétrica I, que seria uma corrente elétrica total, IT, corrente elétrica total. Quando essa corrente chega nesse ponto aqui, ó, que eu chamo de nó do circuito, eu vou ter uma corrente aqui, ó, que é IC, que passa pela lâmpada C e vem para cá, para esse ramo do circuito, e vou ter uma corrente aqui, ó, que é ID, que vai o quê? Que vai passar pela lâmpada D. De forma que a corrente IT total, ela vai se dividir em IC e ID, e ela vai ser dada pela soma dessas duas correntes. Então, o que acontece aqui? Ó, na associação de resistores em paralelo, tá? Essa aqui seria a associação
em paralelo, o que vai acontecer? A corrente que passa por um resistor é diferente da corrente que passa pelo outro. No caso aqui, quando eu tenho essa associação de dois resistores, IC e ID. Estão vendo? Ou seja, a corrente ela não percorre um único caminho. Ela vai passar por esse ramo aqui, ó, 1 até 2, e vai passar por esse outro ramo aqui. Tá bom? Então, a corrente total que é fornecida ao circuito é a soma das correntes que passam em cada um dos condutores, em cada um dos resistores. Tá? E aí, o que vai acontecer? Aqui, ó, a diferença de potencial é igual. Então, a diferença de potencial total, né, seria da pilha fornecida pela pilha, é igual à diferença de potencial que a lâmpada C está submetida, que é igual à diferença de potencial que a lâmpada D está submetida. Então, isso aqui basicamente seriam as características das associações de resistores em série e em paralelo, tá bom? Isso vocês vão ter lá na nossa aula lá, tá? Teórica, tá na videoaula, tá? Que vai estar lá na plataforma do AVA-IF, tá bom? Então, basicamente é isso. Nós vamos ter esse tipo de associação, tá? E eu tenho também a chamada associação mista, em que eu vou ter resistores associados em série e em paralelo, né? E aí individualmente, tá bom? Então, para esse exercício aqui, o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, duas ilustrações, né? E aí eu tenho a lâmpada A, B, C e D. E ele pergunta, né, nessas ilustrações, como estão associadas as lâmpadas A, B e CD, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa, né? A primeira nós já resolvemos, já fizemos uma questão, né? As lâmpadas A e B, elas estão associadas em série. Por quê? Porque as lâmpadas, aqui na lâmpada A e B, elas estão o quê? Associadas em sequência. E a corrente percorre um único caminho no circuito. Tá? No nosso dia a dia, pessoal, um circuito muito conhecido por nós, que é associado em série, qual que é? É o circuito, por exemplo, daquelas lâmpadas de Natal, né? Daquelas lâmpadas pisca-pisca de Natal. Vocês já devem ter observado, né, que de repente você coloca lá, monta a árvore, coloca lá um pisca-pisca, né? E aí, de repente, uma das fileiras daquele pisca-pisca deixa de acender. O que acontece ali? Isso acontece porque uma daquelas lâmpadas se queimou. E a partir do momento que uma lampadinha daquela se queima, deixa de passar corrente elétrica. Então, a associação de lâmpadas num pisca-pisca, né, ela é feita de que forma? Ela é feita em série, tá bom? Então, a gente tem aqui que esse cara, A e B, estão associados em série. Agora, quando eu pego aqui C e D, eu posso redesenhar o circuito, tá? Olha lá, né? C e D, e eu vou ter o quê? Né? E C e D, ele vai estar o quê? Em paralelo. Um exemplo de associação em paralelo, né? No nosso dia a dia. Qual que seria? Né? Aqui, ó, que a gente vê, ó, né? A corrente vai seguir aqui, ó. Uma parte da corrente vai para IC, e a outra parte aqui, ó, da corrente vai passar pela lâmpada ID. Como é que é, Adriano, um exemplo de associação de resistores em paralelo no nosso dia a dia? É o caso da instalação elétrica das nossas residências, tá? Então, na nossa residência, o que acontece? A gente tem a geladeira, a gente tem o micro-ondas, a gente tem o forno elétrico, a gente tem a máquina de lavar, a gente tem as lâmpadas, o televisor, o computador, todos associados em paralelo. De forma que cada aparelho desse vai receber a mesma diferença de potencial, a mesma tensão, a mesma voltagem. Ou seja, 127 volts. 127 volts. Entenderam? Então, um exemplo de associação em paralelo no nosso dia a dia é justamente qual? É justamente a nossa residência. Imagina, por exemplo, se fosse em série a nossa residência, se uma lâmpada se queimasse, o que ia acontecer? Todos os aparelhos iriam deixar de funcionar, tá bom? Então a gente vai vendo aí essas relações, né, que tem aí a ver com a nossa prática, com o nosso dia a dia, tá bom? Beleza? Então é isso aí. Eu acho que tem alguém querendo chegar aí junto com a nossa aula. Deixa eu dar um break aqui. Deixa eu ver lá se tem algum colega aqui. Alguém pediu, mas já foi embora. Se aí logo vai, a pessoa desaparece aqui. Vamos ver se pede de novo para chegar. Muito bem, tá? Então esse foi o primeiro. Vamos ver o segundo exercício, pessoal. Tá? O segundo exercício é o seguinte. Em
cada uma das associações a seguir determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, aqui eu tenho um ponto A, né? Aqui eu vou ter aqui, então, ó, um polo, aqui eu tenho outro polo B. E aí eu tenho entre esses pontos A e B o quê? Eu tenho dois resistores, né? E aí a gente observa o quê? Se eu ligasse aqui, entre esses terminais, uma fonte de tensão, né, uma DDPU, o que ia acontecer? A corrente, né, ó, polo positivo e negativo, a gente trabalhando aqui no sentido convencional da corrente, a corrente ela ia sair e ia percorrer o quê? Um caminho só, ela não iria se dividir. Ou seja, a corrente que passa pelo resistor de 3 ohms é igual à corrente que passa pelo resistor de 7 ohms. É a mesma corrente. Então, esses caras estão associados em série. Ah, legal. Então, eu vou ter de 3 e de 7 uma resistência equivalente. Tá? Como é que é dada essa resistência equivalente aqui, pessoal? Né? Então, eu tenho aqui, ó, o que eu vou ter aqui? Eu tenho que, ó, a tensão total, ela é dada por quem? Ó? Como é que a gente tem esse processo aqui? Ó? Ou seja, a diferença de potencial fornecida pela bateria é igual à diferença de potencial nesse resistor aqui, ó, que eu vou chamar de R1, tá? Então, vou chamar isso aqui, a tensão aqui, ó, U1, mais a diferença de potencial nesse cara aqui, ó. Eu vou chamar de U2. U2. Que não é aquela banda não, tá? U2, né? Vocês conhecem U2? U2 é inspirado, pessoal, num bombardeiro, né? Era um bombardeiro estadunidense. Vocês pegam um pouco da história lá. Esse bombardeiro, ele fez um sobrevoo em 1962, mais ou menos, sobre a União Soviética, estava espionando, ele foi abatido, o piloto sobreviveu, aí teve umas histórias, uma treta lá, né, na época da Guerra Fria, aí depois veio a banda lá do Bonovox, chamada U2. Pronto. Física também é cultura. Né? Muito bem. Aí o que acontece aqui? Ó? O que acontece aqui? Eu tenho o quê? Que esses dois caras associados em série, eles vão o quê? Eles vão me dar uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente, né, vai ser, né, obviamente, fruto dessa associação. Então, eu posso escrever a minha diferença de potencial total, né, aqui da primeira lei de Ohm, lembram lá da primeira lei de Ohm? Diferença de potencial é igual a resistência vezes corrente. Como eu estou falando da resistência total, eu chamo esse cara de resistência equivalente, né, ó. Então, ó, a minha diferença de potencial total vai ser a resistência equivalente vezes a corrente, I, que é igual. Quanto é que vale a diferença de potencial? Seguindo a primeira lei de Ohm, vai ser a resistência 1, desse resistor 1, vezes a corrente, mais o 2. Diferença de potencial no resistor 2. A resistência 2 vezes a corrente. Aí o que acontece? Na associação em série, a corrente é a mesma. Então, esse I aqui, ó, é igual. Eu vou passar uma faca guinso aqui, ó. De forma que a resistência equivalente para essa associação vai ser quem? Ó? A resistência equivalente aqui, ó, vai ser R1 mais R2. Então, pessoal, toda vez que eu tiver resistores associados em série, tá? A resistência equivalente vai ser a soma de R1 mais R2 mais R3 mais R4 até Rn, se tiverem N resistores associados em série, como é o caso aqui na associação em série. Entenderam de onde que veio essa relação que define a resistência equivalente para um circuito, para uma associação de resistores em série? Ele vem justamente daquilo que a gente já viu no bimestre passado, que é a lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. Tá bom? Então vamos lá. Vamos calcular a resistência equivalente para essa associação aqui, ó. Então eu tenho aqui, né, ó, eu tenho R1 igual a 3 ohms, R2 igual a 7 ohms. Então os resistores estão associados em série, então a resistência equivalente vai ser R1 mais R2. Então isso aqui vai dar quanto? Resistência equivalente é 3 mais 7, que vai dar 10 ohms. Tá bom? Considerando então essa associação em série. Tá? Muito bem.
Agora eu tenho aqui o que? Uma associação em paralelo, né? Eu tenho um resistor, que eu vou chamar aqui, ó, de R1, é a letra B. Quer saber a mesma coisa, ó, a resistência equivalente, ó, que vale 36 ohms. Eu tenho um resistor R2, que vale 12 ohms, e tem um resistor R3, que vale 1 ohm, tá? Vamos imaginar aqui, então, que eu ligue aqui, né, uma pilha. Olha lá, certo? Eu ligo aqui uma pilha, tá? E aí o que eu vou ter, na verdade, aqui, ó? Eu vou ter, ó, que aqui eu vou ter uma diferença de potencial total, tá certo? Né? A diferença de potencial total, né? Aqui positivo, aqui negativo. Daqui vai sair a corrente, que eu vou chamar de quê? Opa, IT, I total. E quando chegar essa corrente aqui, ó, IT, nesse nó aqui no circuito, ela vai se dividir. Então, para cá vai vir o quê? A corrente I1, para cá vai vir a corrente I2, e para cá vai vir a corrente I3. Certo? De forma que, olha bem, a corrente total é igual a I1 mais I2 mais I3. Só que nós vimos o quê? Que na associação em paralelo, que é o caso, o que acontece? A diferença de potencial total é o quê? É igual à diferença de potencial em cada um desses resistores. Então, o total é igual a 1 mais o 2 mais o 3. Certo? Beleza? Aí eu vou pegar quem agora? Eu vou pegar a nossa prezada lei de Ohm. Ou seja, diferença de potencial é igual a R vezes I. Daqui, o que eu tenho? Eu tenho que corrente é igual a tensão sobre a resistência. Muito bem. Vou pegar esse cara aqui, ó. Corrente é igual a tensão sobre a resistência. Então, se eu substituir essa definição de corrente aqui nessa equação, eu vou ter o quê? Quem que é I total? Ou seja, toda a corrente fornecida pela bateria ao circuito. Ela vai ser a diferença de potencial total, tá certo? Dividido por quem? Pela, opa, deixa eu ver aqui, ó, resistência, opa, rapaz, aqui eu tenho que, ó, opa, perdão, equivalente. Ih, rapaz, ficou ruim aqui, deixa eu pegar uma borrachinha aqui. Então, ó, deixa eu apagar isso tudo aqui. Vou fazer esse cara em outro lugar. Porque aqui tá meio complicado. Tá bem na. Tá. Não tô conseguindo apagar. Pronto, apaguei. Vamos lá. Então vamos pegar esse cara daqui e vamos fazer. Vamos encontrar aqui essa. Então, ó, pegando aqui, ó. Eu vou ter, então, que a corrente total vai ser a diferença de potencial total dividido pela resistência equivalente. Tá? Que é igual a corrente do resistor 1. Quem que é? É a tensão do resistor 1 dividido pela resistência R1. Mais, quem que é a corrente 2? É a tensão no resistor 2 dividido pela resistência 2. Mais, quem que é o 3? Opa, aí 3 é a tensão no resistor 3 dividido pela resistência 3. Mas aí, galera, é o seguinte, ó, as tensões são a mesma, então eu faço uma faca guinso aqui, aqui e aqui, de forma que, ó, quando eu tenho resistores associados em paralelo, a resistência equivalente é dada por isso aqui, ó. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre
R3. Tá bom? Então, essa é a definição da resistência equivalente quando eu tenho um circuito em paralelo. Tá claro isso aí? Tá bom? Beleza? Então aí que tá a sacada, né? Quando eu tenho uma associação em série, eu somo R1 mais R2 mais R3 mais Rn. Quando eu tenho uma associação em série, ou perdão, em paralelo, né? Vai ser 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Tá bom? Então vamos resolver esse cara aqui agora, tá? Esse exercício aqui, né? A letra B do exercício 2. Então, tá aqui os 3 resistores associados em paralelo. A resistência equivalente é dada por quem? Por 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, que é 1 sobre 36 mais 1 sobre 12 mais 1 sobre 1. Tira o mínimo, né? O divisor, né? Entre esses 3 caras dá 36. 36 dividido por 36 dá 1, 36 dividido por 12 dá 3, 36 por 1 dá 36, então eu vou ter que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 mais 3 mais 36 dividido por 36, que vai dar 1 sobre resistência equivalente é igual a 40 sobre 36, né? 40 vezes a resistência equivalente é igual a 36, de forma que eu tenho que a resistência equivalente é 36 sobre 40, que vai dar aí 9 sobre 10, que dá 0,9 ohms. Estão vendo? Né? E aí a gente lembra aí, né, que é o seguinte, dependendo do circuito, eu vou ter que associar os resistores em série ou em paralelo para um determinado objetivo, né? Objetivo que eu quero alcançar na minha associação. Então essa seria a resistência equivalente daqueles 3 resistores associados em paralelo. Tá bom? Olha lá, na letra C do exercício número 2, eu já tenho o quê? Eu já tenho uma associação mista. Estão vendo aqui? Vejam bem, ó. Esses 2 resistores aqui, que valem 6 ohms, eles estão associados em quê? Em paralelo. Tá vendo? E, né, obviamente, aqui, né, esse cara aqui, ó, ele vai estar em série com o resultado dessa associação em paralelo. Percebe? Então, quando eu tiver uma associação mista, pessoal, primeiro eu tenho que resolver a associação em paralelo. Não dá para eu pegar esse cara com esse, né, e associar para encontrar a resistência equivalente. Estão vendo? Ó? Olha só aqui, ó, para a gente poder construir aqui o caminho da corrente. Olha que coisa interessante aqui. Vamos lá, isso aqui é muito legal, tá, gente? Essa parte aqui é maneira. Espero que vocês desfrutem aí disso aqui, né? Muito, eu gosto de fazer exercício de circuito, é mal barato. Depois nós vamos estudar um pouquinho mais, vamos ver gerador, né? Tem uns negócios bem interessantes. Então a corrente elétrica ela vem aqui, ó, a corrente total do circuito. Quando ela chega no ponto A aqui, né, ó, nesse nó, vai ter uma parte dela vem para cá, eu vou chamar de I', e a outra vem para cá, ó, I, 2 linhas. Estão vendo? Aí depois, ó, essas 2 bichinhas aqui vão se encontrar, ó, I' e 2 linhas. E vão voltar o quê? A formar quem? A formar a corrente total, ó, IT. Estão vendo? Isso aqui é fundamental, a gente interpretar e ver como que a corrente se comporta no circuito, tá bom? Mas o fato é esse. Então, nesse tipo de associação, que é uma associação de resistores mista, nós temos que primeiro resolver a associação em paralelo e depois, né, a gente acha a resistência equivalente do circuito. Então, vamos lá. Primeiramente, ó, o que eu tenho então? Ó, os resistores R1 e R2, tá, estão associados em paralelo. Paralelo. E se a gente encontrar a resistência equivalente dessa associação em paralelo, nós vamos ter o quê? Ó? Eu vou ter que 1 sobre a resistência equivalente aqui. Chamei aqui resistência equivalente 1. Né? Eu poderia chamar de resistência equivalente em paralelo. É igual a 1 sobre R2 mais 1 sobre R2. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então vai dar 1 sobre resistência equivalente, é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Vai me dar 1 sobre resistência equivalente, né, dessa associação em paralelo, é 2 sobre 6. Né? 2 vezes a resistência equivalente é igual a 6, a resistência equivalente, então, daqueles 2 caras de 6 ohms associados em paralelo, vai dar 3 ohms. Com isso, eu vou redesenhar o circuito.
no lugar daqueles dois resistores em paralelo, eu vou colocar o resistor equivalente de 3 ohms. E aí eu observo o quê? Que esse resistor aqui, ó, né, equivalente de 6 e 6 em paralelo, e esse resistor aqui, ó, R3, eles estão em série, tá? E aí agora, né, a gente sabe que eles estão em série, logo a resistência equivalente total da associação mista, quanto é que vai ser? Vai ser a soma desses dois resistores em série. Resistência equivalente 1 mais resistor 3. Então vai dar 3 mais 2, vai dar 5 ohms. 5 ohms é a resistência equivalente total, né, dessa associação mista. Tá bom? Tem alguma dúvida aí, gente? Tranquilo? Vocês estão calados, né? Vocês continuam calados como sempre, né, cara? É complicado. Mas muito bem, vamos que vamos, né, cara? Vamos lá, vamos trabalhando. Aí agora, olha só, o número 3 da nossa lista lá, tá? A número 3 da lista. Ele fala o seguinte, ó. A figura representa a associação de dois resistores em série em que a diferença de potencial, essa daqui, ó, vale 12 volts, tá? Ele pede para nós definirmos qual que é a intensidade das correntes I1 e I2, né? Notem bem aqui, ó, que esses caras estão em série, então a corrente que passa pelo resistor 1 é igual à corrente que passa pelo resistor 2. Então a gente já pode, de cara, já matar aqui o quê? Que a corrente I1 é igual à corrente I2, tá bom? Então a letra A ele pede isso, tá? Então eu tenho que a tensão aqui no primeiro resistor R1 vale 12 volts, né? Esse resistor vale 3 ohms e o R2 vale 7 ohms. Então eu tenho aqui, ó, uma vez que R1 e R2 estão associados em série, nós temos o quê? Que a corrente que passa pelo resistor 1 de 3 ohms é igual à corrente que passa pelo resistor 2 de 7 ohms. Tá bom? Que é igual aí. Então, olha lá, da primeira lei de Ohm, o que nós temos? Eu tenho o quê? Ele me deu quem? Ó, me deu o valor da tensão do resistor 1, né? Falou que ela vale 12 volts. E da primeira lei de Ohm, tem que tensão é igual a resistência vezes corrente, né? A resistência 1 vale 3, então eu vou ter que a corrente, né, I1, que é igual a corrente I2, vai ser igual a U1 dividido por R1. 12 volts por 3 ohms, que vai dar 4 amperes. Tá? Então a corrente, né, ó, que passa pelo resistor 1 é igual a que passa pelo resistor 2, que é igual a 4 amperes. Letra A. Tranquilo, respondido. Tá? Letra B. Aí ele quer saber quanto é que vale a diferença de potencial do resistor 2 e a diferença de potencial total. Então, olha só, aqui, ó, o que eu tenho aqui, ó? Opa, vamos voltar aqui, ó. Eu tenho que esse cara aqui vale 12 volts. O que ele quer saber agora na letra B? Quanto é que vale esse cabuquinho aqui? Ó? Quanto é que vale esse cabuquinho aqui? Né? Quanto é que vale a resistência, ó, a resistência entre os terminais desse resistor de 7 ohms, tá? Eu já sei a corrente, que vale 4 amperes, e tenho aqui a resistência. Então, nós vamos resolver lá, tá? Vamos voltar lá então, ó. Então, eu tenho aqui, ó, uma vez que a corrente que passa pelo resistor 2 de 7 ohms é igual, né, a 4 amperes, da primeira lei de Ohm eu tenho o quê? Que a diferença de potencial entre as extremidades desse resistor R2 vai ser igual a R2 vezes 2. Então, isso aqui vai dar 7 ohms vezes 4 amperes. Eu vou ter 28 volts. Esse é o valor da tensão entre os terminais do resistor R2. Tá? Aí ele pede agora quanto que vale a DDP total, né, do circuito. Então, a DDP total, como eu tenho uma associação em série, a diferença de potencial total é o quê? A diferença de potencial no resistor 1, mais a diferença de potencial no resistor 2. Né? Então, eu tenho aqui, ó, vai ser a diferença de potencial total toda lançada nesse circuito, né, do resistor R1 igual a 3 ohms e o resistor R2 igual a 7 ohms, vai ser o quê? O 1 mais o 2. Então, isso aqui vai dar 12 volts mais 28 volts, vai dar 40 volts. Essa é a diferença de potencial total. Tá bom? Aí ele vai, olha lá, né? Aí nós temos lá, ó, né? Quanto que vale a potência elétrica dissipada em cada resistor, tá? E aí o que acontece? Na associação de resistor em série, a gente tem que a corrente é a mesma. Então,
a equação, né? Vocês lembram lá que nós vimos lá, né? As equações que definem a corrente, ou perdão, a potência elétrica, eram essas daqui, ó, né? Eu teria que potência é igual ao I, né? Tensão vezes corrente. Da primeira lei de Ohm, eu poderia substituir aqui, ó, no lugar de U, eu colocaria RI. Então, eu teria que a potência também pode ser dada por RI ao quadrado. E se eu substituir no lugar da corrente U sobre R, eu tenho que a potência também poderia ser dada por quem? U ao quadrado sobre R. Eu tinha, então, essas três equações para definir corrente, né? Para associação de resistores em série, em que a corrente elétrica é a mesma que atravessa, né, cada condutor, né, a mais apropriada de eu utilizar essa daqui, ó, P igual a R ao quadrado, tá bom? Então, eu teria aqui, ó, né, a potência elétrica dissipada nos resistores pode ser dada, então, por potência elétrica igual a RI ao quadrado, tá? Então, teria para o resistor R1, a potência seria R1 vezes I ao quadrado, vai dar 3 vezes 4 ao quadrado, 3 vezes 16, 48 watts. Então, o resistor R1 dissipa uma potência elétrica de 48 watts. O resistor R2, né? Eu vou ter que a potência dissipada no resistor R2 vai ser R2 vezes I ao quadrado, 7 vezes 4 ao quadrado, 7 vezes 16, que vai dar 112 watts. Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, isso aí é o que pede aí, então, esse exercício 3, tá? A gente já está chegando aqui no final da nossa aula, tá? E aí, nós vamos continuar na aula que vem resolvendo esses exercícios, tá? A lista de exercício e as aulas também vão estar disponíveis para vocês lá na plataforma, tá? Então, a gente começar aí a mandar ver essa nossa caminhada, né, de terceiro bimestre, tá bom? E, oxalá, ela seja vitoriosa, né? Ela seja vitoriosa. Tá bom? Beleza, galera? Tranquilo?